Salve, salve, galerinha, de boa na lagoa, e nós aqui de novo, olha eu aqui de novo, chachando, eu aqui de novo para chachar, papai. Alô, Baixa Grande do Ribeiro, 10-5, alô, Cajazeiras, 2, Canavieiras, 2, Francisco Aires, 2 e 3. Galerinha logado, ligado, alô, senhora Marivânia Filgueiras, bom dia pra senhora Filgueiras, de boa na lagoa. Bom dia, deixa eu ver mais pra quem, falta ali no chat, ali embaixo. De boa na lagoa, você que nos acompanha pela plataforma, pelo YouTube, vai colocando aí os comentários, vai dizendo que eu não gostei dessa aula não entendi, foi nada disso daí não, viu? Vai fazendo um complemento. Hoje nós vamos concluir a Revolução Francesa, é um importante evento, acontecimento na história da humanidade do Ocidente. Haja vista que nós temos um novo mundo que vai se iniciar com a Revolução Francesa, que vai ser o mundo burguês, que vai deixar de lado o absolutismo, os privilégios sociais e, claro, vai montar ali um Estado laico, separando religião de política, política de religião. Está iniciando a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea é a denominação dada. De boa, deixa eu ver aqui, Baixa Grande do Ribeiro 5, beleza, Baixa Grande, Francisco Aires 3, Francisco Aires 2, Canavieira, Cajazeiras, BGR 10, aos vivos. Vamos começar, meu amigo Dom Renan? Podemos? Podemos, Dom Renan, autoridade na sonoplastia, direção, coordenação. Dom Renan, ou flamenguista. Revoluções burguesas. Opa, revoluções burguesas. É a parte 2 da Revolution Françoise. Vamos caracterizar as ideias e práticas dos jacobinos, entender o que foi o período do terror jacobino do Jean Robespierre, viu? Terror jacobino do Robespierre. Compreender as consequências da Revolução Francesa para o Brasil e para o mundo. Para o Brasil, eles vão se transformar no exemplo para nós. No exemplo para nós. Esse F é maiúsculo, Revolução Francesa. E compreender os fatores que levaram à formação daquilo que é chamado de o governo dos 5 diretores, o governo do diretório. Os 5 diretores, o diretório. Perfeito? Vamos ter questões hoje, né? Vamos ter questões hoje. Aí, eu, vindo lá do sertão, viu? Os cambroengas do sertão. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. São os lemas da Revolução Francesa que estão inscritos na bandeira tricolor da França. A liberdade, liberdade de expressão, liberdade de opinião, a igualdade, todos são iguais perante a lei. E a fraternidade, a irmandade, lema da Revolution Françoise, que depois, claro, seria adotado, copiado por vários outros países que se espelharam na França. Notadamente as bandeiras que têm 3 cores, as bandeiras tricolores, são filhas das ideias nascidas na Revolução Francesa. Aqui está a Marie Antonieta, era a rainha austríaca. Está o Luís XVI, era o rei dos Bourbons. Estava a sociedade francesa, como ela era organizada até então. Está um sans-culottes, um trabalhador de Paris. Sans-culottes. Aqui está o mega palácio de Versalhes, a bandeira de La Françoise, o barrete frígio, a guilhotina, o médico Guillotin inventou esse engenho. Segundo ele, a morte seria sem dores, ele próprio iria experimentar a guilhotina, porque ele foi morto na guilhotina. O rei também o fora, a rainha também. Aqui é o símbolo dos Bourbons e está aqui, literalmente, o terceiro estado se libertando das amarras
das algemas, da repressão, dos preconceitos e dos privilégios. São alguns elementos importantes a esse grande acontecimento ocorrido na França, mas que teve uma repercussão internacional, uma repercussão mundial, que é a famosa Revolução Francesa. Essa pintura do Delacroix chama A Liberdade Guiando o Povo. E essa liberdade que você está vendo aí é uma mulher, porque a república é masculina, a monarquia é masculina e a república é feminina. De novo, tio, a monarquia é masculina e a república é feminina. Liberté, égalité, fraternité. Massa, né não? Olha a Era das Revoluções. Lá no século XVIII, na Revolução Francesa, vamos decapitar a monarquia. Na década de 60 para 70, os hippies, vamos espalhar o amor livre, paz, amor, aleluia, irmão, paz, não faça guerra, faça amor. E agora, no início do século XXI, a primeira revolução digital, por libertar a Líbia dos governos ditatoriais, que foi a primeira revolução feita pelas redes sociais. Primeira revolution feita pelas redes sociais. Perfeito? Vamos passar? Olha aí as causas da Revolução Francesa. Esse slide eu já me debrucei nele na aula da semana passada. Eu trouxe ele hoje novamente para você ver. Um conjunto de fatores provocou a Revolução Francesa. O absolutismo, nós vamos derrubar o absolutismo. A ambição da burguesia, que quer o poder para ela, quer acabar com os privilégios também. As ideias iluministas, não menos importantes. Inclusive, muitas ideias iluministas começavam a se popularizar, que questionava os privilégios da nobreza, do clero. E o povo? O povo torando-me seco, olha. Impostos, corvéia, banalidades, pagamento de imposto ao rei, peleja. Então esse é o cenário generalizado da chamada Revolução Françoise. França às vésperas da Revolução, já vimos essa caracterização aí, olha, que havia uma concentração de privilégios, nós vamos dar um fatality neles neste instante. Havia uma concentração de privilégios, nós vamos dar um fatality neles. Galerinha. Havia ambição política da burguesia. Só o filé, ela tá vendo o poder lá longe, ó. Poder. A burguesia quer ascender ao poder. Papai. Uma pobreza generalizada, uma questão social problemática, inflação, fome, problemas que você tinha na França, crise agrícola, a França não era industrializada, o governo gastava demais com guerras, o governo gastava demais com a corte do palácio. Eram 6.000 cortesãos. E o governo mais gastava do que arrecadava. Toda vez que você tiver um problema econômico, colônia do Gurgueia, ele se transforma num problema social e político. Porque se você tem um problema econômico, notadamente, as pessoas vão dizer que a culpa é do governo, velho. Se o país está com problema econômico, geralmente se imputa a culpa ao governo. Ele tentou fazer uma reforma fiscal para cobrar impostos da nobreza e do clero e não conseguiu. Pelo contrário, a nobreza e o clero se revoltaram contra o rei e obrigaram o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, saindo tudo de controle, Baixa Grande, tudo de controle. Então havia uma indignação, havia uma indignação generalizada, velho. Uma indignação generalizada, colônia.
que era um descontentamento com a coroa François, um descontentamento com o governo dos Bourbon, dos Luíses, dos reis absolutistas. Esse é o cenário que vai implodir na chamada Revolução Francesa. Perfeito? Vamos deixar R$1 na tela, meu amigo Dom Renan. Per favore, Dom Renan. E vamos lá, vamos lá. Olha, tá aí, eu peguei lá na internetica essa imagem para você recordar. Nós já paramos na semana passada discorrendo sobre isso. O que é esquerda, o que é direita. Basicamente, a esquerda tem uma proposta mais progressista de avanços sociais e políticos, e a direita ela é mais conservadora. Ela é mais resistente às transformações sociopolíticas. Então, a esquerda eram os jacobinos, eles eram mais radicais, era a baixa burguesia e os mais pobres, e a direita eram os girondinos, da província de Gironda. Parte da alta burguesia era da província de Gironda, ele se sentava à direita do parlamento, tinha um pensamento mais conservador, eram os mais ricos. E aqueles que se reuniam no convento de São Jacobs, eram chamados jacobinos, era a baixa burguesia, os mais pobres. Está aí a imagem do que era o parlamento François, lá dentro do Palácio de Versalhes. No início, quando ainda havia a monarquia, à direita, a alta burguesia, à esquerda, a baixa burguesia, de boa. Está aí os girondinos à direita do rei, os jacobinos à esquerda, e claro, geralmente tem um partido de centro, é o pântano. E essa ideia ainda hoje está presente na maioria dos países do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Você tem uma direita e você tem uma esquerda, e essa diferença ainda se mantém em proposta de defesa dos mais pobres, dos mais carentes, de mais incluir. E a outra, a direita, geralmente ela é mais conservadora, ela é mais ligada às elites. Tá aí, olha, girondinos da província de Gironda e jacobinos que se reuniam no convento de São Jacobs. Eu coloquei assim, ó, os políticos de direita geralmente é um grupo mais moderado. Lá na França, na época da Revolução Francesa, eram os mais ricos, a alta burguesia. Eles defendiam que a França deveria se transformar numa monarquia constitucional. E foram, evidentemente, contra a execução do rei. Eles temiam a radicalização do movimento.
e eram defensores de que somente os ricos poderiam ter direito ao voto com o voto censitário. Com o voto censitário. Então, estou colocando que a direita, ela geralmente é contrária às mudanças mais profundas. Ela teme perder tanto as suas riquezas, os seus privilégios, os seus bens, a sua riqueza. Isso são os girondinos. Sentavam-se à direita, daí o nome, direita. Os jacobinos, que vão ser os políticos que se sentavam à esquerda, vai ser um grupo mais radical. Era a baixa burguesia em La François e os trabalhadores de Paris, os sans-culottes. Ah, papai, de novo. Os trabalhadores de Paris, Elismão Veloso. Os trabalhadores de Paris, os sans-culottes, eles defendiam uma república popular e democrática. Eles defendiam uma democratização sociopolítica. E quando foi na discussão sobre o rei ser culpado, julgado e condenado, os jacobinos vão ser favoráveis para que o rei seja executado como traidor. Julgado e executado como traidor. Virgem nossa. E defendia que o voto deve ser para todos. Erga omnes, para todos, universal. Só não para as mulheres na época, né? Na época, os jacobinos não defendiam o voto feminino. De boa? É a esquerda, defensora de mudanças sociais mais profundas e de transformações econômicas resultantes da Revolução. E, basicamente, a gente ainda tem um pouquinho de elementos que você pode associar à direita e à esquerda. De boa, na Lagoa, alô Canaveira, alô Baixa Grande do Ribeiro, alô Colônia, alô Francisco Aires. Bom dia para Francisco Aires também. Meu amigo Dom Renan, vamos deixar aí na tela R$1, por favor, aí na tela. Alô, galera de Elesbão Veloso, rapaz. Galera de Elesbão Veloso, terra boa, viu? Terra boa. Alô, você de Francisco Aires. Renan, baixa bem aqui Marrochete, R$1 para mim. E Francisco Aires 3, Francisco Aires 2, Colônia. Alô, galera de Colônia do Gurgueia, rapaz. Você de Colônia. Colônia do Gurgueia. Candidata à capital do estado do Gurgueia, se tivesse ocorrido a divisão do Piauí, fundando o estado do Gurgueia, um eventual candidato à capital era a cidade de Colônia, Colônia do Gurgueia. Beleza, vamos para frente, vamos para frente? Vamos para frente, povo. Olha aí, o parlamento tomando a decisão se o rei seria executado ou não. Nós já vimos na semana passada que a maioria dos deputados foi favorável a que o rei fosse guilhotinado. O médico
Guilhotin tinha inventado aquela forma de execução, segundo ele, onde o indivíduo não iria sentir dor, era diferente do enforcamento, às vezes a corda quebrava, o laço. Está aí o parlamento François, mas a França não é mais uma monarquia, haja vista que o rei e a rainha estão sendo guilhotinados, você está vendo na imagem o rei sendo guilhotinado, nessa sessão pública aí, o rei sendo guilhotinado, e depois, olha, Maria Antonieta antes da prisão e depois na prisão, né? Ela também, aqui, o rei recebendo a extrema unção do padre, na realidade também muitos padres depois, que passaram a criticar a radicalização, também vão ser executados. De boa? Está aí o domínio dos sans-culottes, sem calções, literalmente, né? Os sans-culottes, sem calções. Meu Deus, o que vamos fazer? A liberdade é uma revolta do terceiro estado. E está vendo aí o terceiro estado quebrando os grilhões, olha. O terceiro estado quebrando os grilhões nessa imagem. Muitos soldados com as cabeças de contra-revolucionários lá atrás, tomando o prédio da Bastilha, que nós já vimos na semana passada, e o padre e o nobre, o clero e a nobreza, estão horrorizados com o povo, o trabalhador, quebrando os grilhões e se armando. Eita, meu amigo, peleja, né? A fase 2 da Revolução Francesa é a Convenção Nacional, que se não tem mais o rei, galerinha, se o rei foi guilhotinado, não tem rei e rainha, a França não é mais uma monarquia. A França é uma república. E foi uma república sob o comando da esquerda, dos jacobinos, que você viu agora há pouco. Ó. Dos jacobinos vai ser a fase mais radical e mais popular. Mais de propostas ao encontro dos interesses populares da Revolução Francesa. Foi criado o Comitê de Salvação Pública, uma espécie de nova administração da França, o Tribunal Revolucionário, que vai julgar os contra-revolucionários, de novo, vai fazer o julgamento sumário dos contra a revolução. O Luís XVI e a Maria Antonieta vão ser guilhotinados, a punição a eles por serem considerados e julgados como contra a revolução, de boa. Começa o período do terror jacobino, principalmente pelo meu amigo Robespierre, Maximilien de Robespierre, numa perseguição implacável aos inimigos da revolução. Os contra-revolucionários. Deixa eu botar o nome, ó. Contra-revolucionários. Revolucionários. Nome grande, velho. Tio, dei exemplo de contra-revolucionários. Nobreza. O alto clero. Monarquistas, defensores do rei, partidários da monarquia, monarquistas. Todos esses eram contra-revolucionários. E também, claro, a alta burguesia, já vista que temia essa radicalização que você está vendo aí, olha. E boa. A pátria não precisa de juízes, precisa de guilhotinas. Então, a quantidade de pessoas que morreu na França, executado, guilhotinado, de forma sumária, com um julgamento muito rápido, sem o direito de defesa, inenarrável, talvez incontável. E quem passou a comandar foi Maximilien de Robespierre. Robespierre vai se colocar aí como um homem, era um advogado, como um homem probo, correto, incorruptível. Incorruptível. Só que ele aos pouquinhos vai começar a ver
contra-revolucionários em todo lugar, às vezes inclusive nos círculos de amizade dele. Aqueles que passaram a criticar eram alvo da punição do Robespierre. Vai implantar um terror, uma ditadura na realidade, né? Quando o cara está no governo e não aceita as críticas e vai perseguir os críticos, inclusive executar os críticos, ele é um ditador, é uma ditadura na realidade. Agora, o voto que era de direito apenas dos homens que tinham dinheiro, porque o voto era censitário, vai estabelecer o sufrágio universal. Todos os cidadãos da França terão direito ao voto. Ah, papai! Todos os cidadãos da França terão direito ao voto? Só não as mulheres. Então, está saindo o caráter censitário, a obrigação que, para poder ser eleitor ou votar, você tinha que ter uma renda. Acabou. Acabou. Vai ser realizada uma reforma agrária com as terras dos nobres que haviam fugido da França e parte das terras da igreja. Construíram-se asilos, hospitais e escolas. Importante medida do Robespierre de ampliar essa parte social que era esquecida até então, né? Essa reforma agrária, inclusive, vai permitir que a burguesia e a baixa burguesia possa comprar terras, as terras dos nobres que fugiram. Vou mais à frente, ó. Aboliu-se a escravidão nas colônias francesas. Aqui, como tabela, eu já vou colocar na frente, olha. Eu vou botar assim, ó. Estímulo à luta dos negros escravizados e para a independência de um país chamado Haiti. O Haiti era francês. E com essa determinação do Robespierre, nas colônias francesas a escravidão vai ser proibida. Como só foi 1 ano e meio de governo praticamente, 2 anos, logo depois vão restabelecer a escravidão, mas já estava estimulada uma luta dos negros escravizados de se tornar livres. Não apenas da escravidão, mas livres do jugo francês, do domínio françois. Ah, tá aqui, educação pública, olha. Educação pública a todos os cidadãos franceses, o ensino público e gratuito, massa. Estabeleceu um congelamento de preços, principalmente para o preço do pão, que subia sobremaneira, haja vista a emissão de papel moeda. Foi uma medida importante, haja vista que parte da população mais pobre passava por peleja e não conseguia acesso aos gêneros de primeira necessidade, os gêneros da alimentação. Então tá aí a fase 2 da Revolução Francesa, que é a Convenção Nacional, a fase jacobina, República Jacobina, numa fase aí dominada pelo Robespierre, Maximilien de Robespierre. Deixa R$1 na tela aí, meu amigo Dom Renan, por favor.
Ok, deixa eu ver. Baixa Grande. Cajazeiras. Alô, Cajazeiras. Alô, você de Cajazeiras. De Canavieira, rapaz. Canavieira. De Elesbão Veloso, a Escola Benedito Portela Leal. Você de Elesbão Veloso, a Escola Benedito Portela Leal. Vou passar Comitê de Salvação Pública. Aí na época do meu amigo, os ânimos estão cada vez mais exaltados. Porque certas províncias francesas não reconhecem a autoridade da Convenção Nacional. Para controlar os ânimos, Robespierre concentra cada vez mais o poder em si mesmo e se utiliza da intimidação. Intimidação, tá correto. E de condenações a mortes para controlar seus adversários. Milhares. Dessa maneira foram criados pelos membros da Convenção Nacional o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. O objetivo era ajudar os membros da Convenção a implantar medidas defendidas pela Revolução, como, por exemplo, a igualdade social, equalité. O comitê também estabeleceu a educação pública, universal e laica, e hospitais públicos gratuitos. Foi uma revolution nessa parte, galerinha. Foi uma revolution, já visto que a educação pública, universal e laica gera um desejo, gera um anseio, vamos dizer assim, de parte da população francesa que era excluída, preterida. E de hospitais, né? Já visto que a maioria dos médicos atuavam apenas para a alta nobreza e o clero. No entanto, o comitê acabou se tornando uma espécie de órgão fiscalizador que julgava aqueles que eram considerados moderados ou contra-revolucionários, anti-revolucionários. Calcula-se que o comitê tenha mandado a guilhotina, não se sabe. Só em Paris, pelo menos 2.600 pessoas. Só em Paris, pelo menos 2.600 pessoas. Não por acaso, é claro, essa fase vai ficar chamada de terror jacobino. O terror jacobino. E o nome do Robespierre vai ser, e o próprio Robespierre vai ser muito temido. E a gente pode dizer que isso aí é uma espécie de ditadura jacobina? Sim. Podemos estabelecer que isso aí é uma espécie de ditadura? Sim, galerinha. Quando você está no poder e quando você não aceita as críticas à oposição e você radicaliza com censura, prisões arbitrárias e morte, é uma ditadura. É uma ditadura porque só tá correto o seu lado. Tá errado, velho. Tá erradíssimo. Vou deixar aí pra galera fazer o print, meu amigo Dom Renan. Autoridade Dom Renan. Perfeito, mestre. Perfeito, mestre Dom Renan. Dom Renan. Vou passar, galerinha. Vou passar. Ah, meu amigo Danton, rapaz. Meu amigo George Danton vai ser executado também na guilhotina
com a mando do Robespierre, né, no piauiês. Danton, sentado à esquerda, tem seus cabelos cortados antes de ser levado à guilhotina. Ah, derrota. Uma das vítimas da perseguição de Robespierre foi seu amigo de longa data. Georges Danton, jovem advogado que vivia em Paris e era ligado aos padres franciscanos e era líder dos Cordeliers, os padres que usavam só cordas, né? Mais simples. Danton era mais flexível que Robespierre. Conseguia circular em vários grupos políticos naquele tempo conturbado. Isso deu notoriedade para ele, mas trouxe muitos inimigos, porque acusavam Danton de receber suborno de grupos monarquistas e de não ser revolucionário, que na realidade não era verdade, viu? Não era verdade. Estou dando um exemplo do que ocorreu de radicalismo na época do Robespierre. Amigo de infância, ao lado de Robespierre, votou pela condenação do rei, ajudou a criar o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. Mas não se opôs à guerra contra a Áustria. Isso começou a lhe valer a desconfiança do Robespierre. Ixi Maria, a Áustria, galerinha, vai declarar guerra à França porque a Maria Antonieta era austríaca, porque a Áustria era dos Habsburgos, porque a Áustria era absolutista e porque havia um temor de que o exemplo da Revolução Francesa se espalhasse pelo mundo europeu, né? Então vai haver uma guerra da Áustria, da Prússia e da Inglaterra contra Elá François. Robespierre terminou por condenar o próprio amigo à morte, junto a outros revolucionários que eram considerados por ele como traidor. Olha o absurdo. Eram considerados por Maximilien de Robespierre como traidor, traíra. Está aqui sendo cortado o cabelo de Danton e está aqui o Robespierre fazendo um discurso. No dia seguinte, o Danton também seria morto, executado na guilhotina, guilhotinado, né? Guilhotinado. Então tá aí que nem os próprios amigos do Robespierre que buscavam frear essa radicalização, que buscavam negociação com outros grupos políticos, vão estar impunes à famosa guilhotina. Deixa eu mostrar imagens. Tá aí o Robespierre, ele se considerava incorruptível. De novo, ele se considerava incorruptível. Que não se corrompia. Os outros se corrompiam. Danton se corrompeu, mas eu sou o incorruptível. Não me corrompo. A mesma autoridade divina que ordenou aos reis serem justos foi a mesma autoridade que proibiu os povos de serem escravos. Maximilien de Robespierre. Deixa eu botar a minha aqui, ó. O incorruptível. Vou botar de amarelinho, viu? Incorruptível. Os outros se corrompem. Eu não me corrompo por nada, viu? É claro que uma pessoa dessa daí no poder vai se tornar daqui a pouco odiada. É um ditador. Mesmo que tenha feito algumas medidas sociais positivas, educação, asilo, hospitais, mas se transformou num ditador. E você sabe que às vezes os ditadores são mal vistos e podem ser derrubados por golpes. Frases de Robespierre. O terror é a luta da liberdade contra seus inimigos, os inimigos da revolução. Se a revolução está errada, então o rei está errado. Mas se a revolução está certa, então o rei está errado. Como o rei estava errado, o rei foi executado. O segredo da liberdade é de educar os homens, assim como o da tirania é o de conservá-los na ignorância. Olha essa proposta do Robespierre. Ó. O segredo da liberdade
é sempre estarmos com os homens educados. Porque os tiranos gostam de conservar o povo na ignorância. Olha como essa frase, ela soa ainda como atual, né? Ela soa ainda como atual. Se a existência de Deus, se a imortalidade da alma não fossem senão sonhos, ainda assim seriam a mais bela de todas as concepções do espírito humano. Deus e alma imortal, Deus e alma imortal, mostram o espírito do homem. Vou passar as frases do Robespierre, ele vai sair do poder daqui a pouquinho. Então você vai dizer que é uma ditadura? É um governo ditatorial. É uma ditadura. É talvez pior e mais autoritária do que a época do rei Luís XVI, o Maximilien de Robespierre, que comanda lá François. Então você teve aí uma fase de primazia dos sans-culottes. Eu vou botar quem são eles, olha. Trabalhadores de Paris. É um período de domínio deles. De boa? Vai haver a radicalização da Revolução Francesa, que nós já vimos, olha. Os opositores foram executados, foram perseguidos, havia censura. Eu vou botar bem aqui, ó. Havia censura, prisões arbitrárias. É mesmo, é duro, meu parente, duro. Alô, galera, alô, Deno, bom dia. A pátria não precisa de juízes, mas de guilhotinas. Aí o Robespierre implantou esse terror, a fase do terror jacobino. Vai ter o terror branco depois. Terror jacobino, liderado dos jacobinos, de boa. As oposições ao governo dele vão resultar em o próprio Robespierre ser encurralado, ser ferido de bala de um tiro, ser julgado e condenado no dia seguinte e guilhotinado. Oxe, tio! E foi tudo rapidinho assim, foi. Muito rápido. Muito rápido. Cresceram as oposições ao governo do Robespierre. Eu vou dizer quem eram oposições ao Robespierre. Os grupos mais moderados, a alta burguesia, ou seja, os girondinos, o clero, parte do clero, principalmente o alto clero, e monarquistas. Tio, mas o rei já morreu, eu sei. Mas ainda haviam partidários de que a França, monarquistas, que a França voltasse a ser uma monarquia. A França voltasse a ser uma monarquia. Então, em julho do ano de 1794, pouco mais de um ano de o Robespierre governar a França de verdade, teve o golpe do mês do Thermidor, era um novo calendário francês, e os girondinos ascendem ao poder, terminando com a execução do próprio Robespierre. No piauiês, ele está saboreando do próprio veneno. Virgem, nossa! Saboreando do próprio veneno. E o Robespierre vai ser também morto, vai ser guilhotinado. Perfeito? Show! Vou deixar R$1 aí na tela, meu amigo Dom Renan, para que a galerinha faça o print, tome nota aí direitinho. Galera de Lesbão Veloso 4 e 6. Bom dia, Lesbão Veloso.
te amei e não sabia. Cala meu coração e às vezes dizia eu te amo. Beleza, Decreusa, vamos mostrar imagens. Tá aí a fase do terror jacobino. Muitos, milhares foram guilhotinados. Não dá pra gente ter uma ideia precisa. De boa. Vamos fazer a tarefinha de casa, ó. A imagem referente ao uso da guilhotina na época do terror jacobino. Você considera que essa medida seria hoje eficaz no combate à corrupção e aos maus governos? Justifique. Já pensou se assumisse o comando de um país, um louco achando que a guilhotina seria a solução para os problemas? Meu. 3 avanços ou conquistas ao longo do governo do Robespierre. Eu sei que teve essa fase funesta, dolorosa, doentia até, mas teve avanços também que você pode elencar. A questão 2 pede a você essa explicação. Aspectos diferenciadores entre girondinos e jacobinos. De novo, aspectos diferenciadores entre girondinos e jacobinos. Quando você me ouvir cantar. Bora lá, galera. Bora lá, povo. Cadê Lesbão Veloso? Cadê galera de Cajazeiras, de Canavieiras, de Francisco Aires? Alô, Marivânia Figueiras. Bom dia, Marivânia. Alô, Denô. Renan, deixa R$1 na tela aí pra galera fazer o print disso daí, meu rei. Ok, galera. Ok, povo. Tem mais 3 questõezinhas, 2 questões, ó. 2. Pode-se afirmar que as medidas tomadas por Robespierre ao longo da fase jacobina eram aspectos desejados pelos sans-culottes? E 5. O mal dos revolucionários. Não dá para fazer a revolução sem eles. Mas não dá para governar com eles. Essa máxima se aplica ao governo de Robespierre? Justifique. É questão. Se eu fosse fazer uma prova subjetiva, a questão 5 estaria lá, viu? Se eu fosse fazer uma prova subjetiva, daquela que você tem que escrever, narrar a sua resposta, a questão 5 certamente estaria nela, viu? Muito, muito boa, viu? Tcharam, tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam, tcharam. Alô, Canavieira, rapaz. Ô, galera de Canavieira, as margens do Rio Gurgueia. Canavieiras. Margem do Rio Gurgueia, rapaz. Terra boa. Alô, Cajazeiras. Cajazeiras no Piauí.
Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor. Se nenhuma família começa em qualquer de repente. Se nenhuma família não sonhador. Beleza, galerinha. Vou passar. Vamos ver a imagem. Ah, o meu amigo Robespierre caindo aí, olha. Queda de Robespierre na Convenção Jacobina. Então nós vamos ter uma reação girondina. Ele vai levar um tiro, de boa. Vai levar um tiro. Tá aí a imagem do Robespierre ferido. Olha aí os jacobinos entrando nas residências, radicalizando. Olha aí a simbologia da Revolução Francesa, literalmente a coroa, os símbolos da igreja, dos nobres, estão todos caindo por terra. O mundo está queimando. E quem está em efusão aí, ó, são os mais pobres, como você vê na imagem. São os sans-culottes e os jacobinos. Vou passar a imagem. Ah, o Robespierre, ó, ferido e vigiado por soldados. Aguarda o momento que será levado à guilhotina. Vai ser guilhotinado também. Vai ser guilhotinado. E olha a curiosidade. Aqui tem as cores, as bandeiras da França. Tem o símbolo da República, que é uma mulher com um barrete frígio na cabeça. Deu para ver, né? Tem um médico tentando cuidar aí do Robespierre. Tem gente adentrando ao quarto em fúria. Deu para ver aqui, ó. Gente adentrando ao quarto em fúria. Tinha muita gente com raivinha do Robespierre. Beleza? Ah, questãozinha, ó. Será que dá tempo de fazer a questão? Leia esses versos que eram cantados em La François durante a fase do terror, de junho de 93 até julho de 94. Santa Guilhotina, protetora dos patriotas, rogai por nós. Santa Guilhotina, terror dos aristocratas, protegei-nos. Máquina adorável, tende piedade de nós. Magna admirável, tende piedade de nós. Santa Guilhotina, livra-nos dos nossos inimigos. Com a melodia, claro, da Marselhesa, que é o hino nacional francês. Ó celeste guilhotina, você abrevia rainhas e reis. Por tua influência divina, reconquistamos nossos direitos. Sustenta as leis da pátria e que teu soberbo instrumento torne-se sempre permanente para destruir uma seita ímpia. Afia tua lâmina para Pitt e os seus agentes. Enriquece tua bagagem com cabeças de tirano, de Bonaparte, etc. Eita, rapaz. Olha, nós vamos dar aquele timezinho de 3 minutinhos, mas nós vamos voltar nesse slide ainda aí, viu, meu amigo Dom Renan? Nesse slide ainda aí, para poder fechar essa questão. De boa?